Projetando aqui a tela. Vamos lá. Isso, vamos lá. Todo mundo tá me ouvindo aí direitinho? Tudo certo? Um pouquinho que o computador deu aquela travadinha. Aí, agora voltou. Prontinho. Então, turma, hoje é a primeira aula, né, da UC de coordenação, beleza? Referente ao C de planejamento, nós temos uma atividade lá de recuperação, para quem não atingiu aí 60 pontos, né? Tem uma atividade lá de recuperação, tá? Então, você que não atingiu a média aí na UC de planejamento, dá tempo de correr lá, né? Correr lá e fazer a recuperação, tá ok? Nós temos a web aula número um hoje. Na semana que vem temos mais uma web aula, tá? E aí a gente para pro período aí de férias, tá? E aí a gente só retorna na primeira semana lá do mês de agosto, tá ok? Todos ouvindo aí, né? Tudo certinho? Podemos, pessoal? Dá um sinalzinho aí que tá escutando, só para eu ter Sim, certeza. professor. Ah, É. beleza. Valeu, muito obrigado, Leidiane. Então, pessoal, dito isto, né? Deixar aqui que daí eu vou vendo o chat se tiver alguma coisa escrita. Hum, Pronto. Então vamos lá. Aqui está o nosso cronograma. Olha só, a gente está na UC de Coordenação de Programas e Procedimentos de Saúde e Segurança do Trabalho. Essa é uma unidade curricular, gente. Eu diria que é uma das mais longas, mais extensas aí do nosso curso, tá? Ela é a maior do nosso curso aí. Dentro desta UC estão previstas 5 atividades avaliativas no AVA, SAP 1, 2, 3, 5 e 6, tá? Então são 5 atividades avaliativas. É a UC que a gente mais vai ter conteúdo aí para estudar, apostila, e entregas, beleza? E estão previstos 6 encontros presenciais, tá? Sendo essas datas serão confirmadas aí no grupo de vocês, tá? Então são 6 encontros presenciais. Os 3 primeiros valendo 8 pontos e os 3 últimos valendo 9 pontos. Então, para quem gosta de fazer aquela continha lá, né? Jogar com a regrinha aqui debaixo do braço, um encontro só e ir em um único encontro só não vai ser o suficiente para conseguir aprovação, tá? Tem que ir no mínimo, em dois, tá? No mínimo, por que que eu falo no mínimo? No mínimo 2 encontros e tirar 49 pontos no AVA lá, né? 49 ou 44, tá? Então, no mínimo aí 2 encontros para ter nota suficiente para ser aprovado, tá? Mas vão ser bem tranquilas, são assuntos diversificados e eles ficam separadinhos, tá? O primeiro, ele gira em torno do PGR, tá? Basicamente falando aí, né, tratando aí da NR1 e da NR número 9, que é o gerenciamento de riscos, tá? Na semana que vem eu falo mais do desafio, a gente entra na parte do desafio lá, porque lá vocês vão ter o desafio de falar das etapas, né, isso que a SAP pede. Falar das etapas do PGR, né, tanto em relação à NR1 quanto à 9, e essas etapas elas têm que estar aí vinculadas ao ciclo de melhoria contínua, né? Que é o nosso ciclo PDCA que a gente chama, tá ok? Então, tá ali lançado o desafio. Hoje a gente vai falar então do PDCA, tá bom? Todos tranquilos, acompanhando aí? Qualquer dúvida pode me interromper ou mandar mensagem no chat aqui que eu esclareço, a gente interage, fica tudo direitinho, tá bom, pessoal? Tá? Então, ó, situações de aprendizagem está aqui. A nossa primeira aqui, ela tem uma folha de resposta, tem a NR1 e a 9 e a SAP número 1, tá? E aí tem um desafio lá que eu falei, né? Que ela tem uma questão lá envolvendo lá a, a resolução da atividade, falando da NR1, da 9
e dentro de uma demonstrativa ali, levando em consideração o ciclo PDCA. Mas, afinal de contas, enquanto eu abro o slide aqui, alguém sabe o que é o ciclo PDCA? Alguém já teve, que a atividade, ela tá, a matéria tá liberada desde o dia 14, né? Desde a semana passada, daí da sexta-feira da semana passada, né? Alguém sabe o que é o PDCA? Já teve curiosidade? Já ouviu falar aí em outro curso que tenha feito, na sua vida profissional? Já ouviu falar desse tal de PDCA? E aí, Eu pessoal? não consigo falar, não, professor. Nunca ouviu falar do PDCA? Eu já, Já ouviu professor. falar? Tá, e na sua mente, ou pelo que você entendeu lá, o que é o PDCA? É um planejamento, ação, organização e quando faz o sistema funcionar, né? Que tem a parte Uhum. do, como é que fala? Da execução. Da execução da atividade, é isso? Olha Isso. só, tô abrindo aqui para vocês, ó. É essa imagem aqui, acho que já devem estar vendo aí. Depois eu coloco ela como complemento lá, tá? Vou colocá-la como material complementar. Mas tem um pouco a ver com isso que você falou, né? O ciclo PDCA, tá? É uma dessas técnicas aí dentro do processo, do sistema de gestão, da melhoria contínua, tá? Ele é trabalhado como um ciclo porque ele não para, ele gira, né? Que a gente chama aí. E esse PDCA são as siglas, né? De determinadas etapas nesse reloginho, nesse ciclo, nesse processo de ficar continuamente, né? Passando por essas etapas, tá ok? Então, o ciclo PDCA, é que eu coloquei para ilustrar. Tem o vermelho aqui, o azul, o verde, o amarelo, né? Normalmente são essas cores que são usadas mesmo, mas a gente chama de etapa um, 2, 3 e 4, que é essa sequência das letrinhas, né, do PDCA, tá? Então, olha só, PDCA, Plan, Do, Check e Action, né? Então, é planejar, executar, checar e agir, né? Que é o número 4. Na ação, você vai ter ali o reinício da próxima etapa, que é o planejamento. E a gente chama isso de um processo de melhoria contínua, tá? Isso aqui foi inventado aí pelos engenheiros, né? Como você vê, uma sigla que está em inglês, né? E aí, dentro dessas etapas aqui, a gente configura aí o ciclo PDCA. Então, quando a gente fala assim de melhorias, né, a gente entende que as empresas que estabelecem um plano de qualidade, de gestão de qualidade, um processo de gestão de qualidade, um processo de melhoria contínua, ela aplica o PDCA, tá? Porque sempre há, né, no entendimento assim, né, sempre há a busca por estar sempre melhorando, por estar sempre aperfeiçoando. É mais ou menos essa lógica, tá? Na fase de planejamento é onde a gente identifica problemas, descobre onde, por que ele começa, o que vai ser, planeja o que vai ser feito, as melhorias e cria um plano de ação, certo? É a fase de planejamento que tem dentro dela tem essas etapazinhas aí. A próxima etapa, que é a número 2, que a gente tem a sigla D, que é o do, né? É a etapa de execução, né? Onde, de acordo com o teu plano de ação, o teu planejamento, você vai colocar em prática aquelas ações. Para, de fato, a melhoria proposta, do problema, seja da segurança, seja de qualquer outro setor, ela seja solucionada. Ela vai colocar em prática ações ali que vão solucionar o problema, tá? Então, nessa etapa de execução, envolve pessoas, envolve setores, etc. Tá? Quando eu implemento esta melhoria, eu volto a checar ela, eu verifico ali, sei lá, mensalmente. Se a gente estiver falando de segurança do trabalho, é muito fácil, né, Tamara? É só a gente falar aí que a gente tem as ferramentas como checklist, as inspeções que a gente faz diária, mensal, inspeção visual, checklist diversificadas aí que a gente tem do setor.
né? Até mesmo processos de auditoria, ou auditar locais aí de maneira interna, de maneira externa, ou por fiscalização. Essa etapa é a número 3, a gente chama ela de checagem, tá? Que é onde eu verifico se as ações que eu implementei no processo anterior, tá? Na fase anterior, elas deram certo ou não. Ou se elas têm alguma coisa que poderia ser mudada, melhorada, aperfeiçoada, etc. Tá? Então, a gente é feito nessa checagem uma análise se tudo que foi executado conforme foi planejado e qual foi o resultado dessa ação que foi colocada em prática. Se ela realmente ocorreu, se foi eficiente, se tem alguma falha, etc. Tá? Na última fase, que é a fase de agir, né? É o Azinho aqui, ó. O act, tá? É, de ação mesmo, de agir, né? É onde você vai refletir, tá? Você vai pegar os resultados e vai estudá-los. Você vai refletir, né, no que pode ser mudado, né? Você vai verificar o que foi aprendido, se foi resolvido o problema, se tem uma melhoria que pode ser feita, se deu certo, se não deu certo, se há a necessidade de uma padronização do processo, né? Se alguma coisa deu errado, o que que deu errado, o que que pode ser feito para melhorar. E aí terminou essa checagem, a gente volta para a fase número 1 lá, que é o planejamento. Planejar o que eu vou fazer diante dos resultados que eu obtive. Ok? E aí esse processo a gente chama, Tamara, Leidiane, de processo de melhoria contínua ou ciclo PDCA, tá? Então é mais ou menos isso. Então, esse processo PDCA, esse ciclo PDCA, ele é aplicado em várias etapas, vários setores dentro da minha empresa, em várias situações, seja num planejamento, de um documento, num levantamento de risco, tá? E aí a gente, entendendo esse processo aqui, a gente vê que algumas coisas que a gente faz, principalmente em relação à segurança do trabalho, é, pode até o ciclo não estar girando de forma perfeita na empresa, mas tudo que a gente faz na empresa está dentro de alguma etapa dentro desse ciclo aqui, ok? Por exemplo, eu tenho que executar anualmente, a gente já viu isso anteriormente, tá? Anualmente eu tenho que fazer uma CIPAT. Confere se eu tiver uma CIP implementada na minha empresa. Confere ou não confere? Confere. Beleza, Tamara. Então me diz o seguinte: antes de eu realizar a CIPAT, quando eu estou pensando como eu vou fazer ela, o que que eu vou fazer esse ano, que palestra que vai ser, como que eu vou executar, o horário, se vai ter que pedir dinheiro para a empresa e tal, etc, etc. Essa fase, antes de criar, de fazer, de executar ali a CIPAT do meu ano, ela está dentro de qual etapa do meu ciclo PDCA? A1. Que é o planejamento. Isso mesmo. Quando chega o próximo ali da CIPAT, que eu tenho que comprar brinde, contratar ou fazer as apresentações, bolar ali as palestras e tal, eu tenho que pôr em prática, começar a contratar, começar a executar, começar, sei lá, fazer camiseta, tem empresa que faz, tá? Chamar o pessoal da CIPA para dar alguma palestra. Essa fase é o quê? A2. Que é executar. Chegou o dia lá, eu estou fazendo a palestra lá no dia, o evento começou, eu estou fazendo sorteio, estou envolvendo as pessoas da empresa, né? Estou fazendo as ações ali, né? Dando os cursos, fazendo o teatrinho, etc, etc. Essa está em que fase? Isso daí Continua em qual fase? é A2 mesmo. Continua executando, tá? Aham, aham. Ao final dessa CIPAT, ao final da semana, eu vou verificar os resultados, a participação, qual foi o feedback que eu tive, né? Se deu certo, se as ações foram efetivas, qual fase seria essa? A3. Checagem. Vou checar os meus resultados. Vou checar se a CIPAT deu certo, o que que eu posso mudar para o ano que vem, etc, Uhum. etc. Tá? O que eu posso melhorar? Isso. Aí, essa parte de checar é o verdinho aqui, é o número 3. Uhum, Verificar, depois que você teve o resultado, você verificar o que deu certo, o que não deu certo, como melhorar, isso é a fase 4. uhum. Para A4. quê? Para quando eu tiver virado o ano, que eu for pro próximo ano, eu ver tudo que deu certo e deu errado e aí usar no meu planejamento para a próxima Do CIPAT próximo do ano. próximo ano. E é mesmo. Você entendeu? Às Aham, vezes eu tenho esse entendi. processo aplicado por inteiro, tá ali, lá, tá, Tamara? E às vezes a gente
não tem todas as etapas aplicadas, mas algumas se encaixam nessas etapas. Por exemplo, se eu tenho extintores, não precisa ser só a Tamara, não, tá, gente? Deixa eu ver quem mais tá aqui. Tá a Lidiane, tá o Nicolas, tá? Então, meninos, olha só. Eu tenho extintores de incêndio na minha empresa, perfeito? Perfeito, Perfeito. né? Mensalmente, eu tenho a obrigação de fazer a inspeção nesses extintores. Essa obrigação mensal de ir lá com o checklist e ficar fazendo inspeção do extintor. Ver se o lacre está rompido, ver se ele está em dia, ver se está com a carga, se está pressurizado. Se fosse dentro de um ciclo PDCA, essa fase estaria em qual etapa? Tchan, 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 tchan. Fazer a inspeção e o checklist mensal do extintor é qual etapa? A 3? A três é o Eu quê? acho A 3 é Análise, checagem. Já pode associar o checklist, ó. Fica mais fácil de decorar. a Quem tava 3. falando? A 3, né? É eu, Leidiane. Isso, Leidiane, é a número 3. Exatamente isso. Eu não estou inspecionando? Eu não estou vendo se está tudo certo com o extintor? Etapa número 3, checagem. Checklist. Já pensa, checklist já vai vincular a etapa número 3, a letra C do PDCA. Tá? É claro que eu tenho várias formas de checar, que eu não checo as coisas, né, dentro de um ciclo PDCA. Não é só o checklist que é a letra C. Pode ser uma inspeção visual, pode ser algo que eu nem estou inspecionando, mas ao passar, eu verifico a não conformidade. Pode ser aí uma ficha de investigação de acidente, tá? Que é uma checagem de uma ocorrência, vai me levar a alguns análises de resultado, se algumas ações são eficientes ou não, tá? Ah, mas eu não vou ter que, depois que eu fizer uma investigação, professor, eu não vou ter que planejar um plano de ação, não vou ter que ver o que que deu errado. Aí você já estaria falando de uma investigação. A investigação em si, o preenchimento do documento, seria a checagem, tá? Ver o que deu certo, o que deu errado, o que que levou ao acidente, seria o 4, o agir, o action, o agir, né? Eu bolar um plano de ação, criar um plano de ação para fazer uma melhoria para que não volte a acontecer acidente, já seria o planejamento. Pôr em prática essa melhoria é a letra D aqui, a etapa número 2, que é o do, né? Execução. E aí, volto lá em determinado momento e verifico se a ação que eu implementei anteriormente deu certo. E aí esse ciclo vai girando de forma contínua, que a gente chama, né? Eu estou sempre em busca de uma melhoria constante, contínua. Tá ok? Entenderam aí o raciocínio? Sim, Sim, não? professor. Tá? E aí o que acontece? Lá na NR1, na NR9, a gente tem. A NR9 ela fala dos riscos físico, químico e biológico, tá? Mas na NR1 ela fala da obrigatoriedade do PDCA, de manter um gerenciamento dos riscos, de fazer as análises, o levantamento de forma antecipada e documentar isso, que é o nosso PGR, Plano de Gerenciamento de Risco. Em cada fase de aliás, na implementação de um PGR e colocar ele em prática, tá? Dentro desse processo de criação do documento até ele estar em prática, eu tenho aí um ciclo PDCA sendo empregado nele. Inclusive a NR, depois da atualização, ela ficou muito alinhada a esse planejamento, porque hoje o PGR ele é um documento vivo, um documento que ele está em constante, pode dentro das empresas, se ele for bem implementado e deve ser essa a lógica, ele vai ser um documento vivo que ele vai estar em constante processo de melhoria contínua, tá? Então, lá você tem lá levantamento de risco, por exemplo, levantamento de risco, tá? Eu vou na empresa fazer a inspeção, eu vou na empresa fazer uma inspeção, uma análise de riscos, os laudos técnicos lá com a equipe lá que faz os laudos e tal, para criar um PGR. Qual fase seria essa? Já estou verificando, identificando o problema, descobrindo ali os riscos. Qual seria essa fase? A número 1, planejamento, não? Dentro do planejamento, do levantamento dos riscos ali existentes. Ok, descobri que na minha empresa tem vários riscos lá. Vou fazer o documento falando
né? Qual vai ser o meu plano de ação ou as minhas ações diante daqueles riscos. Continuo na fase de planejamento. Professor, o documento está pronto, foi entregue para a empresa, está tudo direitinho lá. E aí a gente identificou que na nossa empresa, tá, tem o risco de queda, porque tem trabalho em altura, certo? Nosso PGR está recomendando uso do EPI, treinamento, exames específicos, beleza? Na fase de planejamento ele está recomendando isso, certinho? Quais ações que seriam da próxima etapa, número 2? Nisso que eu falei. Identificamos o nosso PGR, temos ali recomendações de EPI, recomendação de treinamento, tá? Exames. O que vai ser a fase número 2 dentro desse PGR? Pessoas envolvidas. Opa, não, tudo bem. Aí você está me dando a teoria, mas assim, eu quero um exemplo. Chegou esse documento pronto para você, já veio planejado direitinho, pronto, com plano de ação, tudo certinho. Aí eu vou ter as informações que é essa que eu estou falando para você. Olha só, as informações tenho trabalho à altura, tenho recomendar EPIs específicos para trabalho à altura, fazer o treinamento específico para trabalho à altura e tenho que ter exames específicos para trabalho à altura. Certo? Isso. E está recomendando no PGR. Ou seja, a fase de planejamento veio com essa recomendação. Quais ações, agora vocês vão me dar o exemplo da etapa número 2, desse mesmo documento, nesses mesmos exemplos que eu falei para você. Agora eu compliquei, né? Complicou, hein, professor? Complicou, mas vamos raciocinar, vamos lá pensar. E aí? Pode fazer a Ajuda ela, pergunta. gente. Deu um bug. Olha só, o planejamento é a identificação dos problemas, bem como a situação de planejamento e plano de ação. Tá? No meu planejamento do PGR, no meu plano de ação, que chegou do meu documento PGR pronto, está falando assim: tem trabalho à altura, que é um risco. Para esse risco, eu tenho os EPIs específicos, eu tenho lá que usar o cinto, tem que ter linha de vida na empresa, tem que usar capacete, óculos, etc, etc. Tenho que ter o treinamento da NR35, tá? E esse trabalhador que for trabalhar na altura tem que ter exame específico para trabalhar à altura. Já veio falando no planejamento que tem isso. Esses aí são as ações que eu tenho que Isso. cumprir. Aí eu tenho que A reunir as próxima, pessoas. a próxima fase, que é a 2, na hora de executar, o que eu vou fazer desse exemplo que eu falei? O que eu tenho que fazer? Reunir os colaboradores para esse treinamento. Opa, E vamos lá. Começou a clarear, vamos lá. Reu... primeiro é Ah, reunir os colaboradores. O segundo é dar esse treinamento. não precisa reunir os colaboradores, não. Você vai executar o treinamento para as pessoas que trabalham à altura. Tá? Isso. Aqui, ó, é que você está se prendendo no conceito, envolva as pessoas. Fazer o treinamento com uma pessoa ou com todas a empresa, não é envolver as pessoas? Isso. Envolver é fazer a pessoa participar, conscientizar, etc, etc. Tá? Então, primeiro você já falou, treinamento. Tem que pegar o pessoal que trabalha à altura e treinar. Quem mais? Eu posso falar o que eu sei. Se Pode eu falar o estiver que, errado, pode corrige, falar porque o que a gente você acha. fazer Hum, o treinamento, certo, depois beleza. ver se essa pessoa está apta a trabalhar em altura. Tá, mas como que eu vejo isso? Essa parte é por aferição de pressão. Não, olha só. Você está se prendendo lá no processo que é feito dentro da clínica. Mas olha só, eu falei que nosso planejamento, nosso plano de ação prevê que tem que usar o EPI, eu tenho que fazer o treinamento, a pessoa tem que estar treinada, a pessoa tem que estar, tem exames específicos para o trabalho à altura, tá? Entenderam? Agora eu entendi, agora sim. Então você vai chegar lá com um documento, você está trabalhando na empresa, chegou para trabalhar agora. Você lê o plano de ação e está falando, poxa, tem trabalho à altura, tem que usar EPI específico, tem que fazer o treinamento específico e essa pessoa tem que estar com o exame para o trabalho à altura. Aí você Isso, vai ter que fazer alguma coisa, você vai ter que agir, você vai ter que executar esse plano. O isso, primeiro você já falou, beleza, professor. O meu primeiro passo é vou treinar o pessoal lá. Tá bom, isso. tudo bem, não tem problema. A Em trabalhar em relação altura. isso, vai treinar ele para o trabalho à altura, NR35. Beleza. O que mais?
Lembrando que você não precisa saber que exame é esse para trabalhar em altura, gente. O que você precisa é o quê? Se o trabalhador ele tem que trabalhar em altura e o exame dele não está prevendo Professor, os... Oi? eu esqueci qual é o nome daquele documento. Quando a pessoa vai fazer uma atividade em altura, ela tem que preencher. E no final, o técnico de segurança assina. Olha, ótimo. É que lá chama Esse, permissão de trabalho. isso aí. Tá. A permissão de trabalho não é nessa fase. Porque olha só, vamos imaginar você, é a Lidiane que tá falando, né? Isso, Vamos imaginar aqui, Lidiane, você tem que trabalhar em altura, beleza? beleza. É, tem que ser feito um treinamento com você relativo à NR35. Tenho que treinar e Isso, te orientar. Tá falando isso. isso no meu PGR, que a pessoa tem que ter treinada. Mais do que o PGR, tem uma legislação lá, tem a NR35 que fala que quem trabalha em altura, acima de 2 metros, tem que ter o treinamento. Show? Tem que treinamento estar apto a Tá. trabalhar em altura. Olha só, no treinamento você vai aprender sobre o uso dos EPIs, sobre os riscos que está envolvido na atividade, inclusive também sobre essas questões administrativas da empresa de fazer o preenchimento da permissão de trabalho. Isso, Beleza. Mas você vai aprender. Então, permissão de trabalho, você vai aprender no treinamento, mas ela vai estar em outra fase. A execução dela, preencher de fato, vai estar em outra fase. Então, olha só. Não está falando no PGR que você tem que ter treinamento? Então, vai fazer o treinamento de DNR 35, treinamento específico. Está falando que tem EPIs específicos. Vamos imaginar, Lidiane, você tem que trabalhar a altura, mas a empresa não tem equipamento de trabalhar a altura. E aí? O que a empresa tem que fazer? É isso que você tem que pensar. O que a empresa tem que fazer? ela tem que. Se eu não tenho Agora cinto, o que ela tem que fazer? comprar os Beleza. equipamentos da Se execução. Tá? show de bola, se a empresa já comprou ou já tem o EPI, o que eu tenho que fazer depois do treinamento? Isso, ela comprou, tá tudo Ah, ok. ah. Vamos, gente, ajuda ela. Vamos lá, Gilson. Nicolas. Adianta, É, Tamara, tem adianta, que, Tamara, tem que, vamos lá. tem que fazer um treinamento, ensinar como utilizar os equipamentos. Beleza. Eu tenho que comprar eles também. Se eu for o técnico da empresa, eu vou ter que solicitar que compra. Beleza? Sim, isso. Gilson, Depois que eu comprar, eu tô falando isso depois da compra. depois da compra, treine. E depois, e o próximo passo? E tudo tá dentro da Ah, execução, você tá entendendo como é que uma coisa tá ligada à aham. outra? Vamos lá, próximo passo. Vamos lá, Vai, Gilson. o Se próximo souber, ajuda. a 3 agora. Não. Ainda tá na 2? Olha só, gente, tudo que está previsto é, dentro da nossa plano de ação, medidas de controle, tudo tem que ser executado primeiro, antes da gente ir para a próxima etapa. Além Eu vou de fazer uma ensinar, pergunta para vocês. Hã? apesar de ensinar como utiliza, tem que fazer o treinamento ali no Tá, local de trabalho. tá. Então, beleza, tudo bem. Então, ó, treinamento, ele já vai envolver lá tanto o cumprimento da NR35 quanto a utilização do EPI. Beleza? Beleza. Então, já cumprimos isso. E a empresa já comprou o EPI. E agora? A parte da fiscalização, Não, Agora é gente, do passo. fiscalização vai ser a etapa número 3. Ainda estamos da 2. Só vamos para 3 quando eu Agora, falar. essa parte agora é documentação. Não, olha só, gente. Adianta a pessoa estar treinada, saber como usar o EPI, a empresa ter comprado o EPI e o EPI ficar guardado lá no almoxarifado? Adianta? Não, não não adianta. Eu tenho que fazer o que com esse EPI depois que eu compro ele e que a pessoa está treinada? E passar para o colaborador. Entregar para o colaborador. É isso. Isso, a ficha de IPI. Pega a fichinha dele, coloca Show de lá. bola, show de bola. E Beleza, então, ó, medida de controle lá que é os EPIs já fizemos, treinamento já fizemos. Tá falando lá no PGR que tem exame para altura.
PGR barra PCMSO, né? Tá recomendando lá exame para altura. Se a Lidiane não tem treinamento de altura, não tem exame para trabalhar em altura, o que que eu tenho que fazer para corrigir esse problema? Para executar ali o que está previsto? Fazer. Mandar ela fazer o quê? Fazer um Mandar ela para a planejamento clínica. do curso. Não. Mandar ela para a clínica fazer os exames que está pendente. Isso. Ainda bem que eu sou Tá? estudante O aí. único erro nosso aqui, ó, é que, na verdade, o exame é primeiro, treinamento e fornecimento de EPI é depois. A gente só errou na posição. Mas, gente, se tá falando que tem exame para trabalhar a altura, eu vou ter que ver se a Elidiane tá com os exames dela em dia. Se não tiver, ou ela nunca tiver feito, eu tenho que mandar ela fazer. Por quê? Na NR 35 fala. E no PGR também fala. Se não tiver o exame em dia, não vai trabalhar, não vai subir. Ah, mas me deram EPI, me deram treinamento. Não pode trabalhar. Tá se colocando em risco. Eu não sei se a Lidiane, só um exemplo, tá, Lidiane? Tem Não tem labirintite, tem nada. pressão baixa ou alta. Não posso colocar ele em risco enquanto técnico de segurança da empresa. Ela tem que estar com o exame em dia. Então a primeira coisa é o exame. Então, você entende que tem lá um planejamento prevendo as coisas lá, e eu tenho que executar, eu tenho que pôr em prática. Então, beleza, tá falando que eu tenho que comprar cinto e fornecer o cinto, não tá? Desculpa, fornecer não, que a pessoa tem que trabalhar com o cinto. Então, eu tenho que ver, a empresa tem cinto para todo mundo que vai trabalhar? Não tem. Tenho que comprar. Não, a empresa tem. Beleza, então depois do treinamento, vou entregar o cinto para as pessoas que vão trabalhar em altura. O EPI é de uso individual e tem que ser fornecido para a pessoa. Beleza? Professor, Ah. essa regra, ela se, em todos, também uma empresa sendo terceirizada e for trabalhar na empresa, tem que primeiro trazer esse exame da clínica também, se for trabalhar em altura. Sim, mesmo que prestador de serviço tem que estar com os exames em dia. Ok. Sabe por quê? Lembra quando a gente fez uma atividade para trás aí, que o cara caiu da caixa d'água lá? Isso. Se ele não tinha o exame certo para trabalhar em altura, ele não deveria nem ter subido. Entendeu? Porque o exame, ele é um agravante, ele pode levar a pessoa a se acidentar. Como eu falei, labirintite, pressão baixa, pressão alta, sei lá, outras coisas. De repente, exame de vista, a pessoa tem miopia, não usa óculos, um glaucoma, alguma coisa da vida. Gente, vai levar a pessoa a cair, não vai combinar com a altura. Labirintite, por exemplo, não combina com a altura. Pressão baixa não combina com a altura, pressão alta. Hipertenso não combina com a altura. E algumas outras situações de saúde aí, condição de saúde, tá? Ah, mas ele tá treinado. Ele tá treinado. E se atacar a labirintite dele lá, ele não vai desmaiar e cair? Hã? Vai. Tá entendendo? Não, A vai que gente ela tem. tá com cinto. Tá Só entendendo? que, uma pergunta, quando a pessoa vai trabalhar em altura, geralmente eles têm que trabalhar de dois ou é só uma pessoa? Porque, no caso, se uma pessoa passar mal lá, a regrinha. Já falou, já matou a charada. No mínimo dois ali. Tem que ter uma outra pessoa auxiliando, pronta para fazer o resgate, e etc, tá? Ok? Então, vai depender muito do cenário da empresa. Ah, vai depender muito do cenário da empresa. Mas normalmente, pelo menos em dupla, né? Dependendo se vai ter um espaço confinado junto, etc. Tá bom? Vai variar do cenário, da característica da empresa. Certo? Certo, professor? Às vezes é trocar uma lâmpada. Né? Ele tem que subir 2 metros e trocar uma lâmpada. Então, vai variar de cenário para cenário, vai depender do que a análise preliminar de risco fala, tá? Do que tá sendo ali colocado também como presente na questão do PGR, vai depender de como que tá o documento, tá? E da Então, avaliação de risco se, também. se a pessoa é um eletricista, é, Pronto, ali ó, no dia de pronto. segurança, Ah, eu, vamos lá, vamos eu, lá. Você- você vai ter atividade em altura hoje? Aí ele fala assim, eu tenho que ter a assinatura dele, que ele está apto a trabalhar em altura, tudo isso? E esse histórico você já tem, porque teoricamente você é uma excelente técnica de segurança do trabalho e sabe que ele está com os exames de saúde dele periódica em dia. Se está em dia,
e já prevê na função que ele é eletricista, já prevê que tem altura, ele já fez esse exame de altura. Ele já fez no ASO dele, já tem ali, já consta que ele está apto para trabalhar em altura ou não. Por que que acontece? O PGR hoje, ele vai dar embasamento para eu definir quais os exames são obrigatórios no meu PCMSO. Na verdade, quem define não é agente da segurança. Quem define é um médico do trabalho que é responsável pelo PCMSO. Seja ele próprio da empresa, seja ele seja uma terceirizada que a empresa contratou para fazer o documento. Uma clínica, uma clínica que a empresa tenha contratado para fazer o documento. Já veio definido lá quais os exames. Tá? Eu tenho só que seguir. Entendeu? Mas ele definiu os exames baseado no quê? Baseado no PGR. No que foi levantado de risco, no que estava lá nas análises do PGR, do documento PGR. Beleza? Então o Sim, PGR vai professor. falar assim: tem exame para altura. O médico lá que foi fazer o PCM vai falar assim: opa, tem altura? Peraí. Então, para altura eu tenho que fazer glicemia, eu tenho que fazer hemograma. Eu sei porque já tive nessa área, eu sei como funciona. Mas não é algo que é o técnico de segurança que tem que definir esses exames, tá? Apesar de eu, apesar de eu saber, não seria, se eu fosse técnico de segurança, não seria da minha incumbência saber exatamente qual é o exame. Quem define isso é o médico do trabalho. É claro que a gente tem algumas coisas que a gente vai pegando da prática e fala assim, quando o médico esquece um documento e chega o documento para a gente aprovar ou não, a gente fala, oh, peraí, mas não colocou nada de exame para altura, a gente tem esse filtro. Com o tempo vocês vão pegando esse filtro. Mas isso que é responsabilidade do médico do trabalho, tá? Se ele deixou de colocar um exame lá, tá? Que estava previsto o risco no PGR e ele deixou de colocar o exame, responsabilidade é dele, não é minha como técnico de segurança, não é sua, Leidiane, como estagiária, como auxiliar, como técnica, tá? É do médico responsável pelo documento. Por isso que PCMSO, a gente que é técnico de segurança do trabalho, não assina, não faz, tá? Mas olha só, como que é feito esse PGR? Eu vou ainda falar do PGR. Não sei se vai dar tempo hoje, mas eu ainda vou falar do PGR ou nessa aula na próxima. No PGR, na fase lá do planejamento, quando eu estou levantando os riscos, eu uso algumas coisas, algumas técnicas lá obrigatórias que o documento exige, algumas diretrizes que o documento tem. Por exemplo, eu posso levantar os riscos para toda a empresa. Eu posso levantar os riscos por grupo homogêneo de exposição. Então eu tenho risco lá, todos os pedreiros, risco para todos os pedreiros para a função de pedreiro. Eu tenho risco lá, por exemplo, todos os eletricistas, tá? Todos os serventes. Eu posso fazer um grupo e aí eu posso associar risco comum para todo esse grupo. E eu ainda tenho a fase ali, a- não é etapa, né? Eu tenho lá também o levantamento feito por local, por área. Então, o risco da carpintaria é um, no escritório é outro, no operacional é outro, sei lá, na linha de produção é outro, tá ok? E aí, quem entra naquele setor ali, tá? Independente da função, vai estar sujeito àquele risco lá. Então, eu divido ou por grupo homogêneo, aliás, dá para fazer as duas coisas, né? Grupo homogêneo de exposição, setorial ou global. Então, tem os três, todos os três. é, Filtros, vamos dizer assim, desses riscos levantados no meu PGR, documentadinhos lá. Tá? Então vai ter lá, você vai ler, vai ver lá, tem uma página que tá assim, risco geral ali da empresa. Ah, empresa é construção, risco 3, não sei o que, não sei o que. Tá? Ah, mas a empresa tem uma carpintaria. Para a carpintaria, eu tenho risco X, Y, Z, onde vai estar trabalhando essa carpintaria um armador, um carpinteiro, um servente, etc, etc, etc. E aí eu vou ter o grupo depois de homogêneo de exposição. Para a função de pedreiro, tem o risco X, Y, Z. Pedreiro lá de reboco, esse risco X, Y, Z, tá? Esse grupo homogêneo de exposição, ele está muito ligado àquela ordem de serviço. Lembra que a gente falou da ordem de serviço? Tá? E aí, qual que é o detalhe? Como você me traz para mim o exemplo, Lidiane, do eletricista, tá? Esse eletricista, se a minha empresa tem um PGR, ele já vai entrar, já vai se enquadrar em um grupo homogêneo de exposição.
que é comum ao risco para todos os eletricistas. Então, de cara, se é eletricista, tem risco de eletricidade. Se vai ter altura na minha empresa, já vai ter de cara ali eletricidade e altura. Tá? Além de riscos ergonômicos e outros riscos que podem ter no setor que ele for trabalhar, dependendo de qual setor ele for entrar em determinada manutenção que ele vai fazer em determinado dia. Quando chega o PGR lá pro médico do trabalho, para a clínica, fazer o documento, ela fala: peraí, vamos ver o que tem aqui. Nossa, tem a função de eletricista, né? Poxa, então eletricista que sobe em altura, eu já sei os exames, já vai direcionar os exames para o eletricista que trabalha em altura. Então, teoricamente, quando esse eletricista ele é contratado e o PGR já existe, junto com o PCMSO, esse PCMSO já existe, já vai ter previsto a função dele lá e quais riscos que é inerente à atividade dele de eletricista. Ou seja, os exames que vão ter no PCMSO já vão englobar tantos os exames que envolvem ali a situação dele da exposição no setor ou de forma geral na empresa e também específico da função. Então tem exame lá prevendo a questão da altura, tem exame lá prevendo a questão eh, referente à função dele de eletricista, a eletricidade, o risco da eletricidade, etc, etc. Então, em teoria, se o PCMSO já existe, é para ele ter feito os exames direitinho. Se for um bom PCMSO, ele já fez os exames. Então, o teu controle enquanto técnica de segurança do trabalho, Leidiane, é ver se está em dia aqueles exames. Na dúvida, eu posso pegar o ASO dele, e o ASO dele lá vai estar que ele está apto e vai ter observação do trabalho à altura. Olha um ASO aqui, não ia mostrar agora, não era nem para mostrar hoje. Mas eu vou mostrar aqui. Deixa eu ver se eu pegar aqui que tá mais fácil. O computador aqui não tá muito. Aqui, ó. Um ASO em branco aqui, ó. Vocês estão vendo a tela aí? Ó. Isso aqui é um modelo de um ASO. Tem vários modelos, mas olha o modelo. Ele tem algumas informações padrão. Então, ó, lá, quando vem o exame aqui, preenchidinho, vai ter a opçãozinha aqui, ó. Se tem trabalho em altura, e vai ter observação, tá? Calor, frio, ruído, outros aqui, aí coloca que tem altura. E aí coloca que ele vai estar apto para trabalhar em altura. Tem esse modelo aqui e tem outro modelo aqui. Então, vem aqui direitinho, tá, gente? Deixa eu ver se tem outro modelo aqui. De ASO. Tem até um modelo em branco aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, esse aqui era o outro. ASO. Modelo em branco, apresentação. Ver se tem aqui uma imagem do ASO aqui nesse PowerPoint aqui. É porque não é para hoje essa parte do ASO. Não, eu não vou ter o modelo aqui, olha só. Depois eu pego, eu não sei onde é que tá o arquivo. Mas enfim, mas deu para entender que tem uma opçãozinha aqui quando tem trabalho em altura, né? Nessa observação aqui do apto aqui. Ok? Ficou claro aí, Lidiane? Ficou sim, professor. Tá? Então, olha só. A fase de execução é onde eu coloco as coisas em prática. Eu boto para acontecer. Então, tá falando que tem que fornecer EPI? Vou fornecer na fase de execução. Tá falando que tem que treinar? Farei o treinamento nessa fase de execução. Tá? Aí tem a fase número 3 aqui, que é a fase de checagem. Olha só, como que eu comprovo que eu entreguei o EPI, que está previsto lá o EPI no PGR? Como que eu comprovo que eu entreguei? Documento. Através da ficha. Documento, Ficha ficha de entrega de EPI. É exatamente isso. Tá? Inclusive, lá na ficha, a gente constrói um histórico dessa troca do EPI também. Fornece a primeira vez e você vai ter lá, sempre que ele pega um novo EPI ou ele troca, é marcada a data e ele assina. É assim que eu faço, é assim que é feita a checagem. É assim que, por exemplo, se chegar uma auditoria ou um fiscal do Ministério do Trabalho e ele falar assim: deixa eu ver se lá para a lei de ano você está entregando o EPI, José. Aí eu vou me tremer todinho, ou eu vou lá na gaveta, pegar lá a ficha de entrega de EPI dela e mostrar o histórico dos EPIs que ela vem, que vem sendo entregue para ela.
de forma gratuita, etc, como é previsto na NR6. Entendeu? Como que eu comprovo? Como que eu faço a checagem, Tamara, que foi feito o treinamento? Fizemos essa ferramenta, já fizemos esse documento aí em módulos anteriores. Certificado. Certificado e o que mais? E do planejamento do cronograma. Lista de presença. Ah, Certificado e lista de presença. ai, Jóia. Eu Tá? esqueci da lista de presença. Porque o planejamento, ele seria outra coisa. Ele seria como seria feito o planejamento, seria a fase 1 lá. Ah, não, tá bom. Tá? Então, lista de presença e certificado. Isso mesmo. Beleza? É que até através da lista de presença que você faz o certificado, né? Perfeito. Eu comprovo que ele estava lá vendo o treinamento. Certinho, gente? Como que Só eu uma comprovo que o pergunta. exame está feito? Como que eu faço essa checagem? Como é possível checar que o exame foi feito? Mantendo Eu, cópia do quê? eu tenho uma guia Ah, que a gente manda para a clínica, né? Que faz os pronto. exames e ela vai e manda para nós o e-mail junto com como é que fala? ASO. O ASO. Pronto, perfeito. É isso aí. Então, o que comprova que ele fez os exames, a guia que você mandou ele lá para o médico lá, não comprova. O que comprova é o quê? Aliás, comprova uma checagem que você está fazendo ali o serviço e tal. Mas para fins de fiscalização, o que vai valer é a cópia do ASO, Isso mesmo. tá? A cópia de ASO assinada e junto Isso, os assinada. os exames, né? Porque também tem que ter os exames. Isso, mas os exames para fim de comprovação, de checagem, o exame ele é uma responsabilidade aí que a empresa tem que ter o histórico, dependendo da atividade que for feita, se for aquelas atividades insalubres, etc, ou que é alguma legislação, alguma NBR pede que seja mantido cópias dos exames, porque do contrário essa responsabilidade é da clínica. Ah, tá Então, bom. o que tem que chegar para mim é o apto, carimbo, CRM do médico, do trabalho, dizendo: Hum, Tamara está apta para exercer a função XYZ. hum, Com os exames, deu apto. Ou seja, eles guardam, podem até guardar o histórico dos exames lá, do prontuário, ou me mandar, não tem problema. Mas o que vale para mim é o documento falando que está apto, do médico lá. Porque se der qualquer problema em relação a esses exames, você vai pegar o papel e vai apresentar aqui e falar assim: aqui, ó. Mas a médica lá, Manuela da Silva Pereira, ela falou que a Tamara estava apta aqui, ó. Tá o carimbo dela aqui, ó. O CRM dela aqui, ó. Aí, amiga, é como diz lá o Capitão Nascimento. Essa daí não é mais minha, essa daí é do Aspira, é lá da médica. Entendeu? Cada um dentro da sua responsabilidade lá. Mas tem algumas situações especiais, algumas atividades especiais que a empresa sim é obrigada a manter histórico, né, de prontuário médico, etc. Do contrário, esse histórico ele fica com a clínica que a empresa contratou, etc, tá? Ou se vai mudar de clínica, ela manda para outra clínica, ou aí de repente manda até para a empresa. Isso é um outro processo administrativo em relação a esses exames especificamente, tá? Para nós dar segurança, vamos pensar na segurança. O que vale para nós é o ASO, tá? Aliás, o que é mais importante para nós é o ASO, tá bom? Não adianta, Lidiane, olha só. Chegou o fiscal, entenda isso, é pra vocês entenderem em relação à fiscalização, principalmente, e a cumprimento de norma, auditorias, etc., seja ela de fiscalização, seja ela de a entidade sindical, ou seja uma auditoria aí de certificação. Não adianta, é claro que tem outros parâmetros aí na certificação, mas só para vocês entenderem como exemplo simples. Chegou o fiscal lá do trabalho, teve uma denúncia lá. José, eu quero o histórico aí dos exames periódicos da Tamara. Aí eu vou falar assim: não, peraí, eu tenho os e-mails que eu fiz o pedido para a clínica. Gente, pode até amenizar, mas não vai comprovar que ela fez o exame. Não, José, eu quero o ASO. Não, não, peraí, a clínica me mandou aqui o hemograma dela aqui. Não, José, eu quero o ASO. É, o ASO eu acho que eu não tenho, perdi, não sei o que, papapá, não veio. É.
notificação. Entendeu? É o documento que vai ser o documento-chave para comprovar. Porque por mais que o exame tenha ali, eu tenho o resultado do exame, ele não é válido, porque ele precisa passar pelo médico, o médico precisa ver o resultado desse exame, falar se de fato aqueles resultados são para apto ou inapto, né? Se está em condição de trabalhar ou não, se a pessoa, sei lá, de repente tem uma glicemia alta ou baixa, tá? Então, não é função da segurança ou da entidade que vai fiscalizar saber, apesar deles terem conhecimento, saber se o nível do exame está certo e tal. Isso aí vai ser da fiscalização da clínica, do médico do trabalho que fez o exame. O nosso é o quê? ASO. Ah, não tenho ASO, mas eu tenho o e-mail que eu pedi para fazer o exame. Você não. Gente, o fiscal ele pode imaginar assim, beleza, José, você tem um e-mail aqui falando para Tamara, fazendo um pedido lá para fazer o exame admissional da Tamara. Mas como é que você me garante que ela foi lá? Ah, porque eu tenho um exame aqui que ela fez, ó. Chegou o hemograma para mim da clínica. Tá, mas quem garante que ela voltou no médico lá, o médico olhou aquele exame e deu o apto no ASO dela? Quem me garante é o documento ASO, a cópia do documento ASO. E aí a gente tem que manter o nosso histórico. Não adianta falar assim, Tamara, a minha cópia aqui do exame, a empresa lá pegou fogo, faliu, sei lá o que aconteceu com ela. A minha cópia do exame eu perdi, Tamara. Você não traz a sua, não, que você tem lá que você guardou na sua casa? Não, não adianta, tá? Eu tenho que manter o meu histórico. Você não sabe se a Tamara jogou fora a dela, se não pegou, o que que ela fez lá, né? Se virou calço da mesinha de centro dela. Então, o que vale é esse documento e a gente manter esse histórico dele, tá bom? Belezinha? Professor, Hum, e reforçando, esse ASO tem que ser anual, né? E ótima porque pergunta. se passar da data, é perigoso a fiscalização aparecer e aí a gente pegar uma multa, não Uhum. é? Eu vou falar disso mais no futuro aí, dentro dessa matéria ainda. Mas a periodicidade do ASO, ela pode ser de um ano, mas pode ser de mais tempo e pode ser de menos tempo. Quem vai definir isso? Médico do trabalho responsável pelo PCMSO. Então, é o meu PCMSO, que eu vou pegar lá na empresa e vai estar escrito lá, fazer o exame de altura de, sei lá, anualmente. Se eu tenho um soldador na minha empresa, vai estar lá, fazer exame de acuidade visual semestralmente. Quem vai definir é o PCMSO, tá? Ah, se vier errado, responsabilidade do médico que fez, que assinou lá. Mas assim, quem define essa periodicidade é o médico de trabalho em cima do PCMSO. Então eu não posso te afirmar, Tamara. Ah, é de um ano, sempre de um ano? Não, depende do que o PCMSO está falando, está recomendando. Algumas funções, dependendo do grupo de risco exposto, do GHO, ou do setor da empresa, ou até mesmo dos riscos presentes nessa empresa, em determinados ambientes lá da empresa, exige, por exemplo, que eu tenha que fazer o monitoramento da saúde desse colaborador de forma semestral. Sabia disso? Então, por exemplo, na construção civil, eu tenho exame de audiometria. Você sabia que o primeiro periódico da audiometria é feito em 6 meses depois? Ele entra hoje, dia 20 de junho. 20 de dezembro ele tem que fazer o primeiro periódico. Aí, a partir do segundo, aí é anual. Sabia disso? Porque a ideia do ASO parece uma besteirinha de nada só para cumprir legislação e não tomar multa. Mas a ideia é você fazer uma constante ou um constante monitoramento na saúde desse colaborador. Entendeu? Então tem uma responsabilidade médica ali em cima dessa saúde, desse programa de controle de saúde ocupacional. Tá? E aí o médico vai definir, não, peraí, olha só, esse setor aqui, esse setor de trabalho aqui, ou esse ramo de atividade, ou esta função, não dá para eu monitorar a primeira vez, não dá para eu monitorar, né, de 2 em 2 anos, anualmente. Eu tenho que fazer a primeira em 6 meses, depois de ano em ano.
né? Eu tenho que repetir lá, por exemplo, o hemograma do pessoal lá que trabalha em altura, eu tenho que repetir todo ano. Eu não sei se dentro de um ano ele adquiriu alguma doença, seja ela psicossomática, seja ela essas doenças silenciosas, que é pressão alta, enfim, colesterol, etc, etc. Né? O glóbulo vermelho dele tá baixo, né? Se ele virou imunossuficiente. Então, gente, é uma janela muito grande. Um ano pode acontecer muita coisa. Tá entendendo? Então, essa responsabilidade de ver, é claro que eles têm ali, as normas dele, tem as recomendações da Organização Mundial de Saúde, da OIT, que é do trabalho, tem a recomendação, né, dentro das resoluções da medicina, mas quem vai definir e quem tem que saber dessas resoluções, dessas diretrizes, é os médicos do trabalho, tá? Não é o médico comum, é o do trabalho. Por quê? Porque ele vai ter a especialização nesse tipo de conduta aí, tá? Belezinha, Tamara? Então, sim, pode ser de um ano, mas pode ser que, dependendo do PCMSO, essa periodicidade caia. Então, às vezes, a pessoa chega e fala assim: não, eu só tenho que ficar tranquilo que todo ano eu tenho que fazer exame. Mas veja o PCMSO para ver qual que é a data que está recomendando. Às vezes, quando não tem técnico de segurança do trabalho, ou quando há algumas. Tá um processo de implementação da segurança, etc, etc, o pessoal do RH se acomoda lá. Então, é comum. Coisa mais fácil de achar a empresa um pouquinho desorganizada ou que está implementando o SERMIT é documentação vencida. Seja ela de exame, seja ela de documentações diversas aí da segurança, tá? Tá bom. Então, assim, ó, já a dica aí para profissional, tá? Cheguei na empresa, fui contratado, acabou o curso, fui contratado, sou técnico de segurança, trabalho. Professor, o que que eu faço? A primeira coisa que eu tenho que fazer lá na minha empresa? Verificar documentações obrigatórias. Verificar datas, exames. Quer conhecer a empresa? Leia o PRGR da empresa, leia o PCMSO da empresa. Pronto, ali já vai te dar um parâmetro de risco, das funções que existem na empresa, dos exames que tem que ser feito, do período que tem que ser feito os exames. PGR e PCMSO, primeira coisa. Aí depois, segundo, né, próximo passo, aí vai ver documentação de CIPA e de fato se tem ASO vencido, começa pelas documentações. Vai te dar um panorama muito grande da empresa. Inclusive, as pessoas mais experientes, que nem o professor Elcio aí, que fundou a segurança do trabalho, né? Tem mais de 15 anos lá, do tempo que tirava passaporte, né, para ser técnico, né? Dele vê a documentação, inclusive ele tem empresa aí de consultoria nessa área. Dele vê a documentação, ou dele vê o arquivo lá da segurança da empresa lá e já sabia, essa empresa aqui, só por Deus. E essa empresa aqui, qualidade péssima. E o técnico de segurança dessa empresa aqui tá deixando a desejar, né? Né? Então, é claro que não tá deixando a desejar, porque provavelmente a segurança lá contratou ele para dar a consultoria e tal, então tá querendo melhorar. Mas assim, ele vê a qualidade do documento, se tem atraso, se tem, não tem, ele já conhece. E vocês vão ter essa prática também, né? Bem mais rápido que o professor Elcio, né? Não precisa levar 25 anos de segurança para ter essa prática, né? O expertise de vocês aí, né, ao longo do tempo trabalhando aí, vocês vão pegar também essa bagagem de já notar essas situações aí no olhar dessas documentações. ASO, documentação de CIPA, PGR e PCMSO. Tá? Então são documentos que a gente, às vezes, né, o pessoal pensa ali, principalmente o pessoal da antiga, que nem o professor Elcio pensava assim, isso aí é documento para cumprir legislação. Isso aí é só para não tomar multa, não serve para nada. Hoje em dia não é assim, tá? Hoje em dia é um documento muito sério, realmente, se ele for bem feito, né? Se ele for bem feito, você vê que ele tem uma certa importância e tudo ali faz um sentido. Tá? A gente chama de documento vivo, ele está em constante mudança. Nossa, apareceu uma máquina nova no setor, atualização do PGR, né? Que também tem um período ali, tem uma periodicidade no PCMSO. Então, é, há essas atualizações também que você tem que ver se o documento está em dia. PCMSO, ele, todo ano eu tenho que revisar, tá? Então, são documentos importantes. Deixa eu ver aqui o chat aqui, pessoal, que eu acho que o pessoal não está com áudio aqui, mas o chat aqui tem algumas perguntas. Vamos ver. Professor, Leidiane, você está me escutando? Bom, eu estava escutando, Leidiane. Não sei se foi exatamente agora, acho que teu áudio está fechado. Mas anteriormente eu estava te escutando. Então, eu vou fazer uma
Uma pergunta. Eu, nenhum. Agora eu tô te ouvindo, pode falar. A outra que tá falando. Ah, tem duas, né? Tem duas Leidiane. Eu sou a Leidiane Jacques, a 2 e ela é a 1. Ah, pois pronto. A Jax eu tô escutando, eu não tô escutando é a outra Leidiane. Mas se eu entendi sua pergunta, ele quer tentar falar aí pelo microfone? Não. Fala aí, vamos ver se eu tô escutando. Quase deu certo. Piscou aqui, mas você fechou de novo. Ah, ela tá escrevendo. Bom, ela escreveu aqui, ó. O exame EEG tem que ser feito para trabalho à altura? Se sim, de quanto em quanto tempo? Essas são as cascas de banana que os alunos jogam pra gente, né? E tem que ser feito, tá? Normalmente, é claro que a gente vai depender da análise do PCMSO para poder ter essa certeza. O que diz o PCMSO dessa empresa que a gente está falando, Leidiane. Mas normalmente são repetidos anualmente os exames, tá? A periodicidade normalmente é de um ano. Vai depender, tem sempre as exceções aí, tá? Tá bom? Mas beleza aí do hemograma? Sim, professor. Então, Tudo certo. hemograma, glicemia em jejum, tá? É, normalmente, aí vai depender muito do setor da empresa e como tá no PCMSO, mas normalmente é a periodicidade de um ano, tá? Mas como eu disse, ó, não se preocupa em ir pegar a resolução lá da segurança da medicina do trabalho para ver essa periodicidade, não. Isso aí não é responsabilidade nossa. É responsabilidade da segurança do médico do trabalho que vai elaborar o documento, tá? Não te preocupa em decorar essas datas, não, tá? Como eu disse, às vezes você decora uma data e aí ela varia de setor para setor, de risco para risco, de empresa para empresa, de ramo de atividade, de grau de risco. Então, não se prende muito a isso, deixa essa responsabilidade lá para os médicos do trabalho, tá bom? É que o pessoal que passa por consultoria, trabalha nessas áreas como consultor, ou nessas clínicas aí, médicas aí, o pessoal fica craque nisso daí, tá? Fica craque, decora quase que tudo ali, tá? Mas como legislação, a gente trabalha com legislação e toda hora mudando resolução, toda hora mudando recomendação, toda hora mudando diretriz, principalmente na medicina, os protocolos vão mudando aí, podem ir mudando, não dá pra gente, não dá para afirmar que é sempre assim, tá? Mas, de fato, quem trabalha numa clínica médica aí fazendo, elaborando documentação, fazendo levantamento de risco e criando documentação, vai acabar tendo intimidade nessa área e decorando essas datas aí, ficando expert nesses exames aí, apesar de não ser algo, tá, de exclusividade do técnico de segurança saber, tá? Aliás, nem deveria se preocupar nisso, né? E é a situação real. Às vezes você vai para uma clínica médica aí igual eu já trabalhei e a gente elabora quase que 70% do documento lá, depois vem só o médico, revisa, repassa algumas coisas e assina, né? Mas isso é vida real, mas teoricamente não era para ser assim. Teoricamente era para eles fazerem o documento de cabo a rabo, tá? Show de bola? Então vamos finalizar aqui, ó, esse raciocínio. Então, dentro do nosso PDCA, nós temos lá o exame fazendo lá a checagem. Beleza? Aí eu vou perguntar para vocês aqui, me responda aí quem tiver no áudio ou até mesmo pelo chat. Planejei, coloquei em prática, tá? Tenho lá os documentos comprobatórios. Só isso é o suficiente para falar que aquela ação que eu planejei dentro do meu plano de ação deu certo? Só isso é o suficiente? Sim ou não? Não. Não, Tem que não é o suficiente. Eu tenho que monitorar. Constantemente eu tenho que monitorar. Então ainda vai entrar, além dessas comprovantes, checklist, as inspeções, etc, etc. Eu posso me deparar, isso é raro, talvez nem aconteça. Nem aconteça. Posso ter treinado lá o camarada, né? Peguei lá o Nicolas lá, vou só exemplo, tá, Nicolas? Peguei o Nicolas lá, treinei, forneci o EPI, tem todos os registros dos ASUS, dos fornecimentos EPIs, dos exames,
do treinamento, certificado, tudo bonitinho, tudo certinho. Tá? Treinei ele hoje, dia 20 de junho. Tá liberado. A partir de amanhã pode trabalhar, Nicolas. Tô igual um bocó passeando na empresa. Me deparo com o Nicolas subindo na altura lá sem usar o cinto. Na hora que eu tô fazendo uma inspeção lá diária, lá um checklist e tal, me deparo com o Nicolas não usando o cinto. Poxa, mas eu tenho tudo de registro ali que foi fornecido, que a minha parte foi feita. Quando eu chego lá e ele não tá fazendo, eu consigo no checklist identificar que ele tá sendo negligente. É só um exemplo, tá, Nicolas? Tá? Então, além de todos esses documentos comprobatórios que estão dentro da checagem, eu ainda tenho as inspeções que eu posso fazer. Visual, diária, checklist mensal, semanal e por aí vai. Tô só, só no exemplo, tá, Nicolas? O Nicolas assustou aqui, falou que não tá usando os EPIs. Então, ainda posso me deparar com essa situação. Então, beleza. Chegou lá nos resultados, lá passando um ano, ou um X tempo lá que eu determinar, eu vou agir em cima dos meus resultados. Vamos verificar, vamos fazer o levantamento, vamos refletir aqui sobre o que que deu certo e o que que não deu certo. Né? Aí eu vejo lá, planejei tudo direitinho, coloquei em prática, tenho comprovante dessa prática sendo colocada, mas as minhas inspeções lá, ó, volta e meia eu encontro o Nicolas sem usar o cinto, trabalhando em altura. A minha ação foi suficiente? Deu tudo certo aqui? Meu ciclo de melhoria parou? Ou tem alguma coisa errada? Claro que tem algo errado. Se o colaborador fez o treinamento, fez o exame, está tudo certinho no papel, só que na hora da execução o colaborador não está fazendo, não está executando certo, é porque está faltando tanto do técnico de segurança mais em cima dele e do colaborador. Certo. Aí, então eu tenho um problema aqui. Apesar de estar tudo direitinho, o Nicolas volta e meia insiste em não usar o EPI. Então é só um exemplo, tá, Nicolas? Insiste em não usar o EPI. Então alguma coisa deu errado, como a Lediane falhou. Alguém falhou. Ou o segurança falhou, a parte de segurança do trabalho falhou, ou o Nicolas está sendo negligente. Vou voltar lá para o planejamento, porque eu tenho que corrigir isso, Lidiane, tá entendendo? Que eu volto para o começo do ciclo e aí eu vou traçar um plano para ver se eu melhoro isso. O que que eu posso fazer para botar na cabeça do Nicolas que ele tem que usar o cinto? O que que eu posso fazer? Conscientizar. De que forma? E aí, Nicolas, o que eu posso fazer pra você usar o cinto? Ele não quer falar, não, tá? Não tô escutando ele, não. Conscientizar. De que forma, Lidiane? Vamos lá, vamos pôr o plano de ação aí. Seria de que forma? Na advertência, o Nicolas tá falando. Na advertência, né, Lucas? Pode ser, pode ser. Pode ser na advertência. Vou começar a trabalhar com advertência. O que mais? Nicolas, ele Eu já é acho, extremo, ele já quer. não, eu sou uma técnica assim, eu acho, assim, assim, né? Já conversou com ele, aí vai tentar mostrar para ele o que que acontece, ele não usar, né? Teve o treinamento lá atrás, tudo, uso de IPI, tudo. Porque ele Sim, continua fazendo a coisa errada, tentar mostrar certo. para ele o que que vai acontecer se ele não usar corretamente o cinto de segurança. Conscientizar, Tentar. né? Agora, se não Então, der só que aí eu certo, tenho. Só a que gente como eu voltei para a fase de Ó, planejamento, Lidiane, tenho que fazer um plano de ação para isso. Porque eu posso simplesmente falar assim, problema do Lucas. Eu tenho aqui os documentos dele, tá tudo certinho, treinamento tá assinado, PPI tá assinado aqui, ele tá assinado aqui que pegou o EPI que eu entreguei. Problema do Lucas. Se ele cair, morrer, quebrar lá, o problema é dele. Posso fazer isso? não. não, Não, não eu pode. fiquei com medo de vocês falarem que podia, pelo amor de Deus, né? Então, sim, beleza, conscientização. Posso conscientizar na dor, igual o Lucas falou aqui, através de advertência. E posso ter outros planos de ação. Vocês acham assim, por exemplo, ó, seria legal, já que toda hora eu pego alguém sem EPI, fazer um DDS aí? Trabalhar com vários DDS aí ao longo do ano, falando de trabalhar à altura? É bom para Sim, conscientizar? Será que seria legal virar um tema da ótimo. minha próxima CIPAT? Sim, Entendeu? Seria legal fazer uma reciclagem, trazer um depoimento de alguém que já caiu da altura? Então, se eu tenho eu tenho várias ações que eu posso fazer de conscientização, inclusive ações educativas, entendeu? Ou eu posso Uhum. trabalhar, né, fazer
essas advertências verbais, escritas aí, que talvez dê certo, talvez não dê certo. Eu posso trabalhar com essas ações educativas também. Ou trocar de funcionário também. Ou trocar de... Mas aí já é mais extremo. Aí você já tá indo pro extremo. Mas pode ser também. Mas antes de eu chegar nisso, dá pra eu tentar outras coisas. Você entendeu? Eu posso refletir antes de planejar. Peraí. Será que não deu certo porque talvez ele não entendeu a linguagem do treinamento? Será que o treinamento foi eficiente? Então me dá muitas perguntas para eu gerar um novo planejamento, um novo plano de ação. Entendeu? Professor, Ah, eu vou ser sincero para o senhor. opa. O problema do ser humano é que a maioria das vezes é feito isso, é feito treinamento, é Certo. falado, é advertido Aham, várias vezes. Então, estilo assim, a pessoa, depois que aham. você fez isso tudo, eu sei que, por exemplo, tem umas 10 pessoas, Certo. só uma pessoa está dando trabalho, é porque ela é de dar trabalho. É ela que não quer, entendeu? Opa, beleza. Tudo bem, Nem eu entendi. sempre é o Eu, en- treinamento que não foi legal. tá, tudo bem. Você tem toda a razão. Mas e se, por exemplo, não for só o Lucas? E Aí se, sim. se essa semana é o Lucas, na outra é o Gilson, na outra é a Leidiane, na outra é a Tamara, e aí? Não, aí Como sim. que eu vou saber Aí, disso? Como que eu vou saber se é individual ou se é coletivo o problema? Na porque fase você de, vai. na fase Isso, 4, na análise dos isso, meus dados, isso mesmo. entendeu? Então, Uhum, você raciocinou certinho, beleza, show de bola. Mas lá na fase de análise dos dados, que é a número 4, tá? Eu consigo mapear isso. Não, peraí, isso. olha só. A advertência que eu dei, checklist, é sempre do Nicolas? Opa, então beleza, é o problema do Nicolas, vamos trabalhar fazer um trabalho individual. Aí coletivo, então vamos partir para uma reciclagem, vamos trazer um depoimento, vamos jogar um tema da CIPAT, tá? Pra gente ter esse termômetro da análise que a gente for fazer lá, Uhum. tá? Não, entendi. Então, assim, antes de ir pro extremo, a gente tem que tentar ainda resgatar. Porque, assim, é chato, gente. Olha só, deixa eu te falar. Tamara, se recomendar demitir a pessoa, ou ficar dando advertência até gerar uma, uma justa causa, não vai ser legal. Então, isso a gente tem como passar individualmente para a pessoa, através de um feedback individual, ou através de um treinamento, de um DDS, tá? Dá pra gente passar esse tipo de ponto de vista. Porque o que acontece? Você recomenda demitir, ou você leva na situação até chegar na situação de justa causa, você vai criar uma inimizade. Esse, essa pessoa talvez ela vai sair insatisfeita, vai processar a empresa, tem um desgaste, sabe? Assim, é cansativo. Então, assim, por isso que a gente tenta, até no limite, tá? E eu já tive equipe de segurança quando eu trabalhava na construção civil pesada, na obra de infraestrutura, e eu era responsável para minha equipe, então eu era o gestor. Então já tive que demitir. Já tive que eu tomar a decisão, olha, cara, esse cara não serve. Tá? E já trabalhei em outras empresas, tá? Inclusive nessa mesma empresa, em Gepar, né? Já trabalhei nessa empresa onde eu não era o gestor da equipe ali e já tive que recomendar, cara, por mim demite. E não é legal, gente. Não é legal, tá? Então, assim, eu sou do ponto de vista, assim, você está trabalhando em empresa, dependendo do setor, que a equipe não é sua, toda sua, não é responsabilidade sua, né? Tem um encarregado dele. Não fala, não demita a pessoa, porque é desgaste, tá? Recomenda, conversa lá com o gestor dele, etc, etc, dá o seu ponto de vista, mas não recomenda, porque é desgastante, você arruma inimizade, o mundão parece que é grande, mas é pequeno, tá? A pessoa fica brava, tá? É complicado, Professor, deixa eu te falar. tá? É porque tem lugares que exige que o técnico de segurança do trabalho seja mais enérgico. Não, Infelizmente, sim, nós concordo. não estamos lá para fazer amizade. Nós estamos lá
para fazer as pessoas chegarem na sua casa com seus braços, suas pernas e como chegou na empresa. Não, tudo bem. Se for recomendação de demissão, Tamara, eu até concordo com você. Agora, empurrar uma coisa para uma situação de justa causa, eu acho complicado. Sabe por quê? Porque no final das contas, Tamara, volta para você mesmo o problema. Porque, por exemplo, se você força uma situação que nessa que a gente falou aqui, o Lucas até falou assim, dá advertência. Aí junta um monte de advertência, se não continuar do mesmo jeito, dá justa causa. É certeza que ele vai entrar na justiça reclamando dessa justa causa, dessa anotação na, na carteira de trabalho dele. Justa causa Mas, é BO. E aí o que acontece? Que... Depois, no final, é você que vai lá fazer o depoimento na empresa. A empresa vai mandar você lá na hora da audiência. Vai ser um desgaste, vai ter que juntar documentação, não sei o quê. Cara, então o cara vai sair da empresa, reclamar desse trabalho e te dar muito mais trabalho ainda. Correndo risco ainda de você queimar o filme com os outros funcionários, porque depois fica todo mundo sabendo. E aí a empresa talvez perder o processo e ainda você ainda ficar queimado na empresa, né? De ser mal visto lá, demitido, etc, etc. Então por isso que eu falo que é complicado. Justa causa, até concordo com você, não, recomenda lá que manda embora. Mas manda embora normal. Manda normal, não vai mandar por justa causa não, porque justa causa é problema, gente. Pra empresa, pra você, pra todo mundo. Tá? Tá bom, Pessoal, quando sai por justa causa, sai um arara. Eu entendo que a gente não tá ali pra fazer amigo, mas é nojento o serviço. Eu tô vendo. Ah, chegou lá, tem que fazer o treinamento. Não, não, Tamara. Você vai lá pro juizado hoje. Tem audiência lá do Nicolas lá, ó, que você mandou demitir ele por justa causa. Vai lá se virar lá, tá? Entendeu? Aí você volta desesperado. Meu Deus do céu, tem que reunir documentação, o ASO, não sei o que, não sei o que. Entendeu? Então, As fotos. por mais que já precisei, né, na equipe recomendar que seja desligado, falar que não servia, ou até mesmo quando eu tinha uma equipe desligar a pessoa, nunca desliguei, por pior que fosse o funcionário, nunca recomendei desligar por justa causa. Tá? Bom, agora Pessoa quando fica uma fera, é quando fica uma fera, o cara do RH é o primeiro a falar, quando o cara tá lá nervoso, brabo lá que anotou as coisas na carteira de trabalho dele lá, alguém da empresa é a primeira fala, não, mas quem te mandou te demitir foi o técnico de segurança. Ele que sabe disso aí. Cara, é confusão. É confusão. Se não é confusão aí pessoal, da pessoa ficar puto com você, é confusão depois você vai ter que ir lá pro juiz, lá pro capa preta, lá ficar justificando as coisas lá. É complicado, tá? Ah, tem que demitir? Então demite normal lá, paga os direitos. É porque tem empresa que não quer pagar os direitos também, né? Quer pagar multa, essas coisas, né? Aí forte. Mas eu não entraria nessa bola dividida aí, não. Tá? De justa causa, não. A gente teve situações, já para a gente finalizar, que a gente está avançando muito aqui, eu já perdi o horário aqui da outra aula. Eu já tive situações, por exemplo, que eu tinha funcionário que tinha falta, tinha advertência, tinha suspensão, e aí o RH decidiu demitir e falou assim: e aí, você tem os documentos para a gente fazer a justa causa? Eu falei assim: olha, não quero, não bota, não me chame para fazer a justa causa dessa pessoa aí. Não tenho documento nenhum para fazer justa causa. E se vocês quiserem fazer justa causa por sua conta, eu por mim mando embora normal para esse cara não arrumar confusão. E aí o pessoal lá ia lá e mandava embora normal, sem justa causa, sem nada. E aí vai bonitinho. Às vezes sai mais barato, gente, para a empresa pagar esses 40% do que ficar brigando aí por mixaria. A empresa tem dinheiro, a empresa tem condição. Para que ficar, tá, sabe, forçar a justa causa? É besteira, tá? Justiça do Trabalho, Juiz do Trabalho, tá? Direito trabalhista, ele é 100% favorável a colaborador. Como eu disse, ônus da prova em situações de reclamação trabalhista é sempre da empresa. A empresa tem que correr nos 30 para comprovar. Tá? Então, tem muita situação de justa causa aí que é revertida aí. Apesar do empregado não ter razão, é revertida aí na Justiça do Trabalho, ele ganha a causa por falta da empresa conseguir apresentar provas, apresentar comprovações. Tá? Tem que ter paciência com o colaborador. Só para a gente finalizar, tá, Lidiana? Você é a última aqui, ó. Temos que ter paciência com esse colaborador, pois não sabemos o que está acontecendo com ele. Mas nós podemos mandar o colaborador embora. Nós não podemos mandar o colaborador embora. Já escutei que nós, técnicos, não podemos mandar colaborador embora. Não, então, eu acho que
Só para finalizar, Lidiane, acho que a gente matou essa charada aí quando eu falei assim: não manda ninguém embora. Recomende no máximo, tá? Então não é legal. Não... E tem empresa que a gente nem tem autonomia para isso, tá? Beleza? Gente, avançou o horário aqui, 8h25, eu preciso encerrar, mas a gente retoma esse assunto na semana que vem, tá? Leiam aí a SAP, que na semana que vem eu falo certinho da SAP lá. Mas a SAP lá fala dessa pesquisa em relação a NR1, NR9 e colocar isso dentro do ciclo PDCA, conforme a gente fez aqui nos exemplos, tá bom? Tchau, tchau, fiquem com Deus. Tchau, Tamara. Tchau, Gilson. Tchau, Nicolas. Nicolas, é só brincadeira. Ninguém vai te mandar embora. Tá tudo certo, viu? Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui a gravação. Até semana que vem. Bons estudos.